Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula de algoritmo e de lógica e programação fornecida pela Escola TI. Dando continuidade com nossos exercícios, o exercício proposto de hoje é o seguinte: crie um programa que o usuário digite qualquer letra do alfabeto e mostre a mensagem se a letra digitada é vogal ou consoante. Exemplo: se a pessoa digitar a tecla A, então A é vogal. Se ela digitar a letra K, K é uma consoante. Então, vamos para nosso programa deve ser mais. Indo para o nosso programa deve ser mais, eu já criei um novo projeto chamado vogais. Vou dar um OK. Salvar na minha pasta exercícios escola TI. E eu vou criar uma pasta chamada exercício 29. Salvando meu projeto, vai gerar meu arquivo main. Meu arquivo main gerado, vou dar o Ctrl S para salvar e mudar minha função principal main para void. E tirar o meu return, que está valendo 0. Bom, então temos que o usuário digitar uma palavra. Então temos que criar uma variável do tipo char, que vai ser chamada variável de palavra. Ponto e vírgula. E eu vou fazer que o usuário digite uma letra do teclado. Então, printf, entre parênteses, entre aspas, digite uma letra. Ponto e vírgula. Scanf, entre parênteses, entre aspas, porcentagem C, vírgula, e comercial, e a minha variável palavra. Então, até o momento, o usuário vai digitar qualquer tecla e esse valor vai ser armazenado na minha variável palavra. Então, agora temos que criar minha estrutura condicional switch. Então, switch, e entre parênteses eu vou colocar minha variável palavra. Então, como que nós descobrimos se a palavra digitada pelo usuário é uma vogal ou uma consoante? Então, eu vou fazer os meus cases para vogais, que são poucos do que as consoantes. Então, primeiro caso, entre aspas simples, eu vou colocar a minha palavra A. Então, se digitar a palavra é uma vogal. Então, você digitou uma vogal. Dá uma barra N. Ok. Vou dar um break. E eu vou fazer isso para as outras vogais. Case, aspas simples, minha vogal é, dois pontos, printf, e vou mandar a mesma mensagem, você digitou uma vogal. Vou copiar aqui para ficar mais prático, ponto e vírgula, break, e eu vou colocar para as outras vogais. Então vai ser I, O, U. Então, aqui vai ser I. Meu outro caso vai ser o O. Meu outro caso vai ser U. Então, se a pessoa digitar a tecla A, E, I, O, U, então vai mostrar a mensagem para o usuário que ele digitou uma vogal. Eu vou colocar aqui como default, dois pontos, que o resto que ele digitou vai ser uma consoante. Você digitou uma consoante. Ponto e vírgula. Vamos dar uma olhada para ver como ficou, salvando e compilando. Digite uma letra. Eu vou digitar
a letra A. Vou dar um Enter. Você digitou uma vogal. Então, após que eu digitei a tecla A, ele entrou no meu primeiro caso. Agora eu quero que ele entre no meu segundo caso, que é a minha vogal E. Então, vou digitar a tecla E. Vou dar um Enter. Você digitou uma vogal. Então, até agora está funcionando de acordo com o nosso programa. Vou digitar a tecla I. Você digitou uma vogal. Agora, vou digitar a letra O. Você digitou uma vogal. E a última vogal, que é a vogal U. Vou digitar o U. Você digitou uma vogal. Ótimo. Agora eu quero que mostre uma consoante. Conforme o exemplo, vou digitar a tecla K. Você digitou uma consoante. Compilar novamente e executar. Colocar Y. Você digitou uma consoante. Então, nosso programa está funcionando de acordo com o exercício proposto. O que? Você digitou uma consoante. Mas se a pessoa digitar com a letra maiúscula, se a pessoa digitar o A maiúsculo, ou E maiúsculo, ou I maiúsculo, ou O maiúsculo, ou U maiúsculo, vai funcionar? Vamos testar. Eu quero que digite uma vogal. Eu quero minha vogal A em maiúsculo. Você digitou uma consoante. Então, ele não reconheceu que a minha palavra A em maiúsculo é uma vogal. Por quê? Porque nós colocamos no meu bloco, nossos blocos cases, a palavra em palavras minúsculas, tá? Precisamos fazer o seguinte, colocar também um case com letra A maiúscula, o E maiúscula, o I maiúscula, o O maiúscula e o U maiúscula. Então eu vou copiar e embaixo eu vou colocar o A em maiúsculo, vou copiar o case E minúsculo e embaixo vou colocar ela em maiúscula, vou copiar o case I para maiúscula e o O e o U também em maiúscula. O O em maiúscula e o U em maiúscula também. Então, nós temos a letra da vogal minúsculo e maiúscula. Salvando e compilando. Case U. Aqui é maiúscula porque aqui embaixo está falando que o valor é duplicado. Porque existe o U aqui em minúsculo. Salvando, compilando. Vou digitar em minúsculo primeiro a tecla A. Você digitou uma vogal. Fechando e compilando novamente. E agora eu quero A maiúscula. Então, digitar A maiúscula. Vou dar um Enter. Agora sim, reconheceu que a minha letra A em maiúscula é uma vogal. Eu vou executar novamente. Vou colocar a minha letra U. I em maiúscula. Você digitou uma vogal. Ótimo, pessoal. Nosso programa está funcionando corretamente, mas vocês podem perceber que existem muitos códigos repetitivos, tá? Isso não é aconselhável para qualquer sistema que você esteja trabalhando. Repetição de código, existe mais capacidade para ser executado nosso programa, tá? O que nós vamos fazer? Eu vou excluir todos os meus cases, vou deixar só o default, tá? E vou fazer o seguinte, para não fazer toda aquela estrutura novamente, eu vou fazer uma lista de cases, tá? E vocês vão ver como que vai funcionar essa lista de case. Então vamos fazer o seguinte, case entre aspas simples A, dois pontos, vou colocar outro case embaixo, case
aspas simples, é, outro case embaixo, aspas simples, e um outro case embaixo, case, aspas simples, O, e o último case, aspas simples, U, dois pontos. E no final eu vou colocar printf, você digitou uma vogal, tá? Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma lista de case, tá? Como que funciona a lista de case? Eu tô passando aqui para eles que meu case A, case E, case I, case O, case U, ele vai me retornar o mesmo resultado, o mesmo valor, tá? Não teria necessidade de colocar todos aqueles printf falando que para cada valor dos meus cases é do tipo vogal, tá? Eu vou salvar e compilar para ver se isso está funcionando. Digite uma letra, vou digitar a letra U e apareceu para mim: você digitou uma vogal, você digitou uma consoante. Por que deu problema? Lembra na explicação para vocês, eu falei que precisa de o case precisa de um break. Por que do break? Ele vai fechar para mim o meu bloco. Então ele vai fechar todo esse meu bloco aqui e não vai passar para o default. Se eu não utilizar o break, ele vai executar todos os meus cases e vai parar aqui no último, tá? Então, feito isso, vou compilar novamente e eu vou digitar a vogal E. Vou dar um enter. Você digitou uma vogal. Então, até agora o nosso programa está funcionando da maneira correta. Eu vou agora digitar uma tecla que seja uma consoante, letra F. Você digitou uma consoante. Então, olha quantas linhas de códigos a gente economizou no nossa estrutura desse exercício, tá? Mas ali vem o outro caso, o caso de as letras maiúsculas, tá? Se eu digitar a letra maiúsculas, não vai reconhecer. Então vamos lá. Vou compilar novamente e vou digitar a minha vogal A em maiúscula. Você digitou uma consoante. Então, como nós resolveremos isto? Tá. Todas as linguagens de programação existem algumas funções, tá? Como deixar letra maiúscula, minúscula, cálculos de achar o valor ao quadrado e assim por diante, tá? Na linguagem C também não é diferente. Existem duas funções na linguagem C e você deixa todas as letras em maiúsculas e as letras em minúsculas, tá? Então, se você digitar a letra, por exemplo, A em minúscula, ele vai reconhecer como esse A seja maiúscula. Também existe a função, se você digitar A em maiúscula, ela deixa a variável A em minúscula. Então, existem essas duas funções também na linguagem C. E essas funções são o seguinte: eu vou apagar essa minha linha de comentário e eu vou colocar essas duas funções para vocês. A primeira função é o toUpper, que deixa todas as letras em maiúsculas, maiúsculas. E também temos a função toLower, que deixa em minúsculas, tá? Então existem essas duas funções na linguagem C: toUpper para deixar letras em maiúsculas e toLower, faltou um R aqui, toLower, que deixa as letras em minúsculas, tá?
Então, como nós vamos executar esse programa? Eu vou colocar aqui para vocês os cases também em maiúsculas, tá? Para fazer o teste. Então, case A maiúsculo, case B em, case B não, case E. Dois pontos, aqui coloquei ponto e vírgula, tá errado. Aqui eu vou colocar outro case I maiúsculo, o O em maiúsculo e por fim o U em maiúsculo. Então, salvando e executando, ele vai reconhecer tanto como maiúscula, tanto como minúscula. O E tem que ser maiúsculo porque está duplicando o valor. E vou colocar a tecla E, é uma vogal. Fechando e executando novamente, vou colocar o E maiúsculo, você digitou uma vogal. Então está funcionando da maneira exata. Agora eu quero explicar para vocês como que funcionam essas duas funções. Ok, eu quero que reconheça. Agora, pessoal, eu quero deixar. Eu vou comentar todas as meus cases em maiúsculos, tá? Então o A, o E em maiúscula, o E em maiúsculo, o case O em maiúscula e o U em maiúscula. Olha o que vai acontecer. Então eu deixei só os cases com A, E e O em minúsculas. Eu vou compilar novamente e eu vou digitar a tecla A em maiúscula. Então ele vai reconhecer para mim como uma constante. Agora, se eu utilizar a função toLower, vou copiar aqui, toLower, o que vai fazer? Vai pegar a minha palavra que eu digitei, por exemplo, o A em maiúscula, e eu vou transformar essa A em maiúscula em minúscula para o meu primeiro case reconhecer a palavra. Aonde eu coloco esse meu toLower? Eu vou colocar aqui? Não, você não coloca já na armazenamento dos dados que o usuário digitou. Ou seja, quando tem um E comercial na frente, você não coloca essa função toLower. Eu vou colocar o toLower aqui dentro do meu switch. Então, eu vou colocar aqui toLower. Toda função precisa de parênteses. E dentro do meu parênteses, eu vou colocar a minha palavra, variável palavra. Então, eu digitei o A aqui em maiúscula. Ele vai vir para cá. A palavra vai falar A em maiúscula. E a função toLower vai gerar o resultado para mim como A minúscula. Então, vamos ver se isso vai funcionar. Se eu digitei A maiúscula e minha função toLower transformou em minúscula, então automaticamente ele terá que entrar no meu case A e mostrar para mim que você digitou uma vogal. Salvando e compilando, vou digitar a tecla A em maiúscula e vamos ver o resultado. Você digitou uma vogal. Então, o meu toLower está funcionando corretamente. O meu programa está funcionando corretamente. Se eu tirar a função toLower, para vocês verem se isso está funcionando corretamente, salvando e compilando, eu vou digitar a tecla A em maiúscula e mostrou para mim que eu digitei uma consoante. Então, agora eu vou tirar os meus comentários com case com letra maiúsculas e eu vou colocar nos meus cases com a palavra minúscula. Então, o minúsculo, o O em minúsculo, o case em minúsculo, o E em minúsculo e o A em minúsculo. Salvando e compilando, vou digitar a minha tecla E em minúscula. Você digitou uma consoante. Fechando e executando novamente, vou digitar E em maiúscula. Você digitou uma vogal. Então, eu vou colocar a minha função toUpper, que vai fazer com que a minha palavra, por exemplo, E em minúsculo aqui, se transforma E em maiúsculo
aqui. ToUpper é uma função também, então precisa de uma entre parênteses. Feito isso, salvando e compilando, vou digitar a minha tecla E em minúscula e você digitou uma vogal. Compilando novamente, se eu digitar em minúscula, não vai acontecer nada. Você digitou uma vogal. E se eu retirar a minha função upper, compilando novamente e colocar minha variável E, minha palavra E em maiúscula, você digitou uma vogal. Se você colocar em minúscula, você digitou uma consoante. Ou seja, aqui você pode colocar com os cases maiúsculos utilizando ToUpper ou os cases minúsculos colocando o ToLower. Eu vou colocar o meu ToLower para deixar minhas letras em minúsculas e vou retirar os meus cases maiúsculas e deixando apenas as minúsculas. Tirando os comentários, colocando na linha de cima para ficar mais organizado. Salvando e compilando. Se eu digitar a tecla O em minúscula, você digitou uma vogal. Se eu digitar o O em maiúscula, você também digitou uma vogal. Se eu não digitar nenhuma vogal, você digitou uma consoante. Então, pessoal, o exercício proposto de hoje está funcionando corretamente. Nós vimos 3 maneiras diferentes de fazer o nosso exercício. E aprendemos também a utilizar 2 funções que existem em linguagens de programação, que é o ToUpper, no caso na linguagem C, e o ToLower também na linguagem C. ToUpper é uma função para deixar as letras em maiúsculas e ToLower em letras minúsculas, tá? A primeira condição que a gente fez, vocês viram que repetiram bastante linha de código. Isso não funciona em uma plataforma muito grande. Isso prejudica o nosso sistema, tá? E a segunda foi a gente otimizar o nosso sistema com menos linhas de código, mas funcionando de acordo com o que o exercício estava pedindo. E também terceira opção que a gente fez foi com as letras em maiúsculas e minúsculas, utilizando também 2 funções para que não criasse mais cases, mais códigos sem ter necessidade. Então, beleza, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Se vocês estiverem gostando dessa aula, dá um seu like, curte nosso canal e passe para as pessoas que tenham dificuldade de aprender. Não é muito difícil, mas é questão de prática. E aprendemos também, pessoal, as listas de case, tá? Se você está utilizando vários cases para gerar o mesmo resultado, façam a lista de case, que foi que eu criei aqui, tá? Então, beleza, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.